Olá, PIB da Vila. Quero cumprimentar especialmente aí a classe Maturidade Cristã, claro, as outras classes também de EBD. Quero cumprimentar também você, querido visitante, amigo, amiga, que nos prestigia no dia de hoje, abrindo a sua porta, abrindo esse canal de comunicação para receber a palavra do Senhor. A gente aqui deseja que o nosso Deus possa abençoar ricamente a sua família. A gente está tratando de um assunto pertinente, importante, sempre atual. E semana passada a gente começou a falar sobre isso. O professor Paulo trouxe para nós uma excelente lição, esclareceu bastante algumas dúvidas, elucidou para nós algumas dúvidas, trouxe muito ensinamento. A carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, a primeira carta, trata de um assunto espetacular. Paulo fala sobre os dons, mas ele entra ali no viés do amor e faz o desfecho da carta com esse versículo espetacular, maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Semana passada a gente foi ministrado sobre a fé, e uma fé prática, uma fé que faz a igreja movimentar-se, a igreja sair do seu local, das quatro paredes, uma igreja que atua, uma igreja que avança, uma igreja que atende o ID do Senhor Jesus e coloca em prática a esperança, coloca em prática o amor. Aqui na PIB da Vila a gente tem experimentado isso, temos atendido muitas famílias chegam aqui desesperançadas, pedindo um apoio, pedindo oração, e a gente chega junto com a oração, atendendo também outras necessidades. Eu queria também pensar no primeiro versículo de Hebreus 11, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o pilar da esperança. Eu acho que eu poderia dizer assim, poderia parafrasear e dizer que a esperança ela está apoiada na fé. No alicerce firme da fé está apoiada a esperança. Dizem por aí que a esperança é o último que morre. Não é? Paulo diz que a esperança permanece, mas permanece quando ela está apoiada na fé. Se em algum momento a esperança começa a murchar, talvez seja a hora de dar uma olhadinha no pilar da fé. Pode ser que esse pilar já venha sofrendo alguma corrosão, algum desgaste, algumas fissuras, algumas rachaduras, e a gente precisa manter firme a esperança. Para manter firme a esperança, é preciso investir na fé. Mas naquela fé que você fala, Paulo, que fé tem a ver com relacionamento, fé tem a ver em intimidade, em estar próximo a Jesus, não é isso? Então, essa esperança que deve morar nos nossos corações, deve fazer parte do nosso cotidiano, ela está apoiada nessa fé relacionamento, essa fé em que a gente procura no nosso dia a dia ter uma experiência, ter um contato com o Senhor Jesus e a Bíblia. Aqui está a voz de Deus, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente consegue manter relacionamento íntimo com o Senhor por meio da leitura da palavra, por meio também de joelhos dobrados ante a face do nosso Deus, e assim que a gente mantém o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Mas essa fé, como a gente viu na semana passada, que é prática, que perpassa pelo relacionamento com o Senhor Jesus, mas ela também se desdobra no relacionamento com gente, com pessoas, onde a gente consegue enxergar a necessidade das pessoas. Então, é essa fé prática. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a esperança. Essa esperança que faz a gente olhar para frente, pensar no futuro, projetar o futuro, mas tem a ver com o presente também, porque essa palavra esperança ela mexe com o nosso presente, e precisa mexer mesmo. A gente precisa rever o presente, precisa rever o nosso dia a dia, mas a gente também lança o olhar para o passado. A gente consegue ver no passado aquilo que influenciou o nosso presente, o que aconteceu no passado, quais são as experiências que nos trouxeram até aqui, quem era o Hélio no passado, antes da conversão, quem é o Hélio após aquele momento em que passou
a conhecer o Senhor Jesus e a obra de transformação que foi feita na vida dele, né? Até o presente, o que Deus fez na minha vida, e isso tem a ver com o presente, a gente lança o olhar para o futuro. Então, você que tem um texto, né, que a gente vai estudar no dia de hoje, está aí também na nossa mídia, pode acompanhar. Então, esse olhar esperançoso em uma direção, né, esse esticar a corda, isso tem a ver com o dia de hoje, tem que ter a ver com o presente, tem a ver com o nosso dia a dia, né? A palavra traduzida do grego é o piso, né, que nada mais é do que esperar, projetar, mas uma coisa importante, é viver conforme o que se espera, né? Então, a influência que essa esperança, né, que a gente, né, que nos faz olhar à frente, a influência que ela tem no nosso cotidiano. Isso tem a ver com o nosso dia a dia de hoje. Eu queria pensar com vocês aqui, e aí eu citarei alguns personagens do Velho Testamento, queria aproveitar a sugestão que está no nosso texto, que está no nosso estudo. Queria ler Romanos capítulo 4, versículo 13, e Gênesis 2, 1 e 4. A gente vai falar um pouquinho da vida de Abraão, depois a gente vai ler Números também, Números 13, 14, e aí a gente vai também falar de Moisés, e a gente vai pensar um pouco, né, como esses homens lá no Velho Testamento conseguiram, né, já olhar para o futuro e investir o seu presente, né, mirando, colocando o seu olhar lá no futuro. Vamos ler então Romanos capítulo 13, capítulo 4, versículo 13, depois Gênesis 12, 1 e 2, 4. Tá, 4:13 diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Gênesis 12. Gênesis 12, 1, 2 e 4. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua casa, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Essa palavra esperança lá no Velho Testamento, que é no hebraico gavá, né, que é olhar esperançosa, é um olhar esperançoso em uma direção, essa esperança, né, fincada nessa fé que faz com que Abraão, né, ao receber esse chamado de Deus, essa convocação, essa aliança, faz com que esse homem recolha lá os seus pertences, recolha o seu gado, ajude sua família e lança então, né, a sua caminhada às dificuldades do deserto, começa a caminhar sem saber o que viria na frente, né, mas a ele, né, a gente vê nesse texto que foi feita a promessa de ser pai de uma numerosa nação. E isso corrobora com o que você falou no início, que a fé, ela é o alicerce da esperança. Então, se Abraão obedeceu e foi rumo ao futuro, aquilo que estava lá na frente é porque essa esperança dele estava alicerçada na fé. Então, aí esse versículo, ele acaba fechando o que você falou inicialmente na introdução. É verdade. E aí a gente vai ler também um outro texto, né, mais dois. Rapidinho, só para ajudar nessa palavra, Abrão ainda, quando ele sai da terra, a palavra esperança aí é gavá. Gavá é lançar um olhar esperançoso para uma determinada direção. A direção que ele fez no caminho. Ele não tinha direção ainda, ele não tinha o norte. O Senhor disse para ele: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, a esperança dele estava firmada pela fé na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente tem uma direção, mas ainda não tem um caminho. E o caminho se faz na esperança, o caminho se faz na caminhada. É verdade. Até porque o nosso olhar é curto, né? Isso. Existe uma cortina na nossa frente, a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas essa promessa, né? Essa esperança fincada na fé faz com que a gente se movimente. A gente sai, começa a caminhada, mas o que está por vir, né, a gente vai alcançar baseado na fé. Fala, Francisco. A gente explora tanta coisa, né, às vezes no
versículo tão curto, né? Você olha aqui que Paulo, ele começa esse versículo dizendo assim: não foi por intermédio da lei, porque a lei ela te dá papel. Está escrito. Né? Deus ele não pegou, ele não deu uma planta, né? Uma escritura na mão de Abraão. Ó, cara, você vai lá para essa terra aqui, Exatamente. aqui ó, a planta está aqui. É só você chegar lá, tem terrenaço, cara, gigante para você se espalhar com a sua família. Não, aí Paulo ele faz essa leitura e fala: ó, não foi dessa forma. Que o próprio significado de lei é nomos. Que remete, É normatização. Não tinha nada normatizado. Ele estava indo porque o judeu, aí, o interessante está aí, que ele remete só ao que vai falar. Que o judeu ele cria, como que ele cria? Através das leis, dos rituais, né, dos símbolos. Abraão não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Muito legal. Só tinha a palavra, né? Não tinha É palavra. verdade. Vamos lá, que o tempo é curto aí. Os outros dois textos seguintes são Números 13 e 14. Vamos ler. E a gente vai agora conversar um pouquinho sobre essa experiência de Josué, dos espias, Caleb. Vamos lá? Números 13 e 27. Vamos então 13, 26 a 29, depois o 14 a 19. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 14:6? 14. Pode. Vamos lá. Então Moisés 14:6. Então Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é... Nós lemos apenas 3 versículos do capítulo 13 e 3 versículos do capítulo 14, mas fica a sugestão, você que está em casa, ler todo o capítulo 13, capítulo 14, e esses 2 capítulos, eu queria só falar um pouquinho desse contexto, que a gente leu aqui agora, conversou. É um momento histórico do povo de Israel, então Moisés manda os espias, e era um momento de decisão, e vem o relatório dos espias. Bom, todos concordaram. O relatório de todos eles foram unânimes em dizer que a terra era muito boa, o fruto da terra era excelente, mana, leite e mel, que a terra também estava bem guardada, não é isso? Fortificada, não é isso? Todos eles foram unânimes, mas apenas 2 espias tiveram um conselho diferenciado: o conselho de Caleb e o conselho de Josué. A gente leu lá no capítulo 14, que Josué e Caleb, eles confirmam que a terra é boa e dá o conselho. O conselho de Caleb e de Josué é o conselho fincado na fé. Esses 2 homens, claro que os demais também, viveram a experiência lá de sair do deserto, do Egito, e caminharam para o deserto, passaram dificuldades. Esses homens também conheciam a aliança feita com Abraão. Entretanto, a esperança que mora no coração desses homens é essa esperança que a gente começou a falar desde o início, é a esperança apoiada na fé.
Na fé em Yahvé, né? Na fé do Deus da promessa, do Deus que tirou todo esse povo lá da servidão, e o povo vem construindo experiência ao lado do Senhor, e para alguns essa experiência, né, foi fortificando a fé, para outros não. Tanto é que o conselho ou, né, o parecer da maioria é que deveria, né, ou morrer no deserto ou permanecer lá no Egito, né? Mas esses homens não, esses homens tiveram um parecer diferenciado. O conselho de Josué e de Caleb. É engraçado que isso não tem nada a ver com quantidade, né? Não tem? Quando a gente vê fé, viu o estudo sobre fé na religiosidade judaica, no Antigo Testamento, tinha a ver com tudo que era arquetípico, tudo que estava fora. Eu era justificado pelo que eu fazia. No Novo Testamento, e aí já são sombras do Novo Testamento, aí Josué e Caleb estão dando uma aula do que seria a fé no Novo Testamento. É uma fé do interior, é a fé que é o alicerce da esperança. Eu sei que nós vamos conseguir, e não importa, muitas vezes as pessoas estão passando problemas, mas tem uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, está todo mundo dizendo o contrário. Mas não é a quantidade. Exatamente. É aquilo que Deus fala, é saber com quem nós estamos lidando. É a experiência individual, e a gente vai entrando nesse viés. Eu queria também que a gente lesse agora Salmo 40, né, o versículo e o versículo 4, e junto com o texto, com a experiência de Davi no Salmo 40, eu queria que nós lêssemos também Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. E esse versículo 5, lá no final a gente vai repetir. Vamos lá? Salmo 40, né, 1 e 4, e Romanos 5, de 3 a 5. Posso aqui, o Salmo 40? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. O verso 4 agora. O verso 4a. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A gente está conversando aqui sobre a experiência de alguns homens que, para nós, são expoentes da fé, né? Então, agora, a experiência de Davi, né? Davi também, quando ele fala de esperança, a situação dele é uma situação de desesperança, é uma situação de dificuldade, né? Não é uma situação cômoda. Aliás, todas as vezes que a gente fala de esperança, né, o momento não é bom, né? Dificilmente alguém está vivendo, né, assim, regaladamente, tranquilamente, e bate esse papo de esperança, né? Hoje, por exemplo, a gente está vivendo aí uma crise, uma pandemia, né, uma crise de saúde, e a gente tem esperança, né, de que essa pandemia passe logo. A gente tem esperança apoiada na fé, de que aqueles que estão, né, contagiados, né, com esse vírus, que seja curado. A experiência desse homem aqui é uma experiência de quem caminha na lama, né? Ele diz que os pés dele estavam no lodo, um charco de lodo. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar na lama, né? Mas é ruim. É ruim porque é uma sensação de instabilidade, e quanto mais caminha, parece que vai afundando mais. E assim, não tem como sair se não aparecer nada com estabilidade, com firmeza. Mas aí, ele diz, né, que ele esperou no Senhor, né? A esperança dele estava no Senhor. E olha bem o testemunho dele, né? Ele estava caminhando na lama, e essa esperança no Senhor, né, fincada na fé, baseada na experiência que esse homem tinha com Deus, e ele permanece com esperança, essa esperança na fé. Em um determinado momento, quando ele mais precisa, Deus então pega pela mão, né, levanta, retira ele da lama e faz o pé dele apoiar sobre a rocha. E ele fala no versículo 4: feliz é o homem que confia no Senhor, né? Agora, Paulo também ele tem uma experiência parecida quando ele escreve, né, a carta aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ler o versículo 3 aí, Francisco. Romanos 5, 3. 3. Vamos ler o 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança. Perceba que Paulo fala em gloriar-se na tribulação. Situação adversa, situação de desespero, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para esse gloriar-se, é a própria glória de Deus, é a manifestação de Deus. Quando Paulo fala, né, de gloriar-se na dificuldade, na tribulação, o que ele quer dizer aqui, né, é a própria manifestação de Deus no homem, né, fazendo com que esse homem consiga, essa pessoa consiga refletir um brilho exterior com base no interior, né? Ou seja, é o brilho interior, né, que está refletindo no exterior. Paulo está falando de experiências, e aí ele continua falando que a esperança tem a ver com experiência. Lembra do texto, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Lê o versículo 4, 5, que ele fala 4 e assim, 5. a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Fechou. Você vê que ele fala, né, que uma coisa vai levando a outra, né? Na tua versão está como? No capítulo 3, no versículo 3. No finalzinho. E a perseverança, experiência, esperança. Então, vamos lá. Perseverança, a experiência, a esperança. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que é permanecer, né, com essa experiência aí, a experiência empírica, né, é o viver, né, é o dia a dia, é a construção diária, né? Então essa experiência, e aí a gente volta lá na fé, né, que é relacionamento, esse relacionamento que ele chama aqui de experiência, é que vai produzir a esperança. Né? Sempre perpendicular a coisa, né? Perpendicular. 90 graus. Exatamente, sempre. Né? E se a gente for perceber, começa lá na tribulação. Começa a não é um momento bom. Na minha tradução, a tribulação produz paciência. Aqui está perseverança. É. Então é você, a tribulação, ao invés de produzir o desespero, né, a desesperança não. A tribulação, ela vai produzir o quê? Perseverança, Isso paciência. tem a ver com quietude também, né? Exatamente. O cara fica quieto, fica aquietado. E aí é impressionante quando ele entra, ele chega a citar a experiência. Né? Quando Davi ele diz, né, que o homem feliz é aquele, né, que persevera, né, aquele que permanece firme, ele começa dizendo que ele estava afundado na lama, né, mas ele esperou em Deus e Deus o socorreu né, tirou da charco de lodo e colocou o pé dele na rocha. Isso tem a ver com experiência, com convivência, com dia a dia, com construção diária. E Paulo, com propriedade, ele escreve isso aos Romanos. Eu queria te perguntar, aonde está apoiada a sua esperança? Até agora, a gente está falando aqui que esses homens, né, nos dá uma grande lição, né, e nos inspira. Paulo chama a atenção de que a nossa esperança precisa estar apoiada na fé. Leiam o que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 39. O profeta fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha a experiência desse homem, não é? Que a sua esperança possa estar em Deus, aquele que pode socorrer. Não sei qual é o momento que você vive hoje, mas que a sua esperança possa estar apoiada na fé daquele que pode resolver os seus problemas. Ontem eu estava em casa, né, lendo esse texto, né, aprendendo um pouco aquilo que foi escrito e pesquisando ainda mais, porque o texto é sugestivo demais e a nossa mente começa a viajar, né? Quando o assunto é esperança, e aí eu fico pensando nos meus poucos anos de vida que tenho, né, quase 50 anos, né, e a gente fica pensando que a esperança ela se renova a cada dia, né, cada momento, cada fase. A gente começa
pensar, né, no que Deus pode fazer por nós, mas aquilo que Ele fez para nós também, né? E aí me veio um monte de coisa, momentos, né, que eu achava que já tinha acabado a fé, que não tinha mais esperança. Inclusive eu tive uma experiência dessa, né, uns anos atrás, na década de 2012, né, ser mais exato. Uma pessoa chegou e falou assim: tenha fé, rapaz, continue esperando no Senhor, né? Foi na época em que a gente estava hospitalizado com o Guilherme lá, ainda estava na gestação, no 5º mês, né? E a gente tinha assim, notícias ruins, né? Que nos fazia até duvidar, né, o que Deus podia fazer, porque o parecer médico era desfavorável a gente. Eu me lembro que na semana que ele nasceu, no domingo, né, eu estava completamente arrasado, e uma pessoa muito próxima a nós falou assim: cara, eu estou orando por você, a gente está orando pela Esther, pelo bebê que está lá, tenha fé. E naquele momento eu estava tão sem chão, que eu falei assim: minha irmã, eu não sei se ainda tenho fé. Parece que a fé começou a ruir. E aí, nesse mesmo contexto, né, era um domingo, eu me lembro que o pastor ele convocou a igreja para levantar um clamor naquele momento por nós, né, por mim, pelo Gustavo, que ainda tinha 5 anos de idade, pela Esther, né, pelo bebê que estava na barriga dela. Né. Eu tinha saído do hospital naquele dia com a notícia de que a qualquer momento, né, ela poderia perder a criança, ela também poderia falecer. Imagina a minha cabeça onde estava. Né? E com esse pensamento, eu ouvi aquela música Diante do Trono, né? Quero trazer à memória, né, aquilo que me pode, né, trazer esperança, ou aquilo que me dá esperança. Eu queria ler, sugiro, não está no nosso texto aqui, mas eu sugiro que você abra a sua Bíblia. O texto está lá em Eclesiastes, Lamentações, perdão. 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu queria ler esse versículo, né? A gente também vai ler o versículo 1 do capítulo 3, né? Mas vamos ler primeiro então Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A minha Bíblia, a versão está diferente, né? Mas é a mesma, o contexto é o mesmo. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ou que me pode dar esperança. Curiosamente, eu queria também ler lá o versículo 1. O que diz o versículo 1? Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Esse livro... Posso só completar? O primeiro, né, o 21, porque ele fala assim, no 24 e no 25, ele fala: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. Esse é o versículo 24, né? O 24 e o 25 ele fala: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém. Eu também tinha separado, eu coloquei aqui na minha anotação esse versículo 24, né? Eu acho interessante ele citar e dizer essa experiência dele, de que a porção dele é o Senhor, portanto é do Senhor que ele vai esperar. Mas esse contexto, esse livro de Lamentações, né? Paulo lembrou aqui que Jeremias é conhecido, né? Porque, por ser, né? O profeta chorão, né? E aqui a gente vê nesses 5 capítulos, né? A experiência desse homem. Um homem que escreve, um profeta que vive lá no século VI, ainda lá 586 a.C., e a experiência dele é ruim, né? Mais uma vez a gente vê a experiência de um homem de Deus em um cenário turbulento. Minha mente viajou, né? Eu fiquei pensando, imaginando Jeremias, né, sentado nas escadarias do templo, do que sobrou, né, do templo, talvez ali com cheiro de fumaça, cheiro de morte, Jeremias olhando todo aquele cenário. E aqueles que ficaram ali eram pessoas pobres. A gente sabe uma história que, né, Nabucodonosor levou aquelas cabeças pensantes, os homens foram cativos. Então Jeremias olhando as pessoas passando fome, passando dificuldade, e ele chega a citar, né, que ele viu, né, ele experimentou, né,
a aflição, porque na experiência dele, ele usa uma linguagem antropopática, ele coloca sentimento em Deus, ele diz que a ira de Deus, o furor de Deus, né, castigou aquela nação que sobrou a ruína. Mas o impressionante, o interessante a gente conversar aqui é exatamente essa experiência dele, essa fala dele, que ele, naquele momento, ele quer pensar naquilo que pode trazer a ele a esperança. Então Jeremias está pensando aqui, você citou no texto aqui, que Jeremias, né, lá no texto profético, né, ele já começa a pensar no Messias. Então aqui a esperança dele, né, já lança o olhar para bem distante, né, e a gente vai ver também, né, na profecia, o próprio Senhor falando de um renovo, do rebento, né? Mas nesse contexto, nesse momento, Jeremias ele consegue, né, pensar, né, e conversar com a alma dele. Assim, eu quero pensar em coisas boas, eu quero pensar naquilo que me vai trazer esperança. O que Jeremias está fazendo aqui é tentando, né, ajustar o seu presente, o seu dia a dia, àquilo que Deus pode fazer. Mas aqui Jeremias ele lança o seu olhar lá para trás. Jeremias consegue enxergar aqui, né, tudo aquilo que Deus fez pela nação, né? A gente falou da experiência aqui de Josué, de Caleb, né? A gente falou da experiência de Abraão. Jeremias conhecia toda essa história, Jeremias conhecia toda a experiência que aquele povo tinha experimentado, né, quando o povo era fiel. Então, o que vem na memória de Jeremias é exatamente aquilo que Deus fez para ele, que fez por ele, que fez pela nação. E aí, eu volto àquela experiência que eu contei no início, né? A gente sabe, né, as nossas aflições, as nossas batalhas. Eu quero crer que você aí no seu lar também possa, nesse momento, estar, né, passando por uma dificuldade, enfrentando alguma batalha. Quero dizer para você que isso aí é o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano é isso mesmo. A gente vai mesmo enfrentar a batalha, a gente vai lutar, né? Então, a cada dia vem uma provação. Quando a gente menos espera, né, a gente é surpreendido com alguma coisa que mexe um pouquinho com o nosso chão, né? Parece que aquilo que está estável, parece que a estrutura é abalada, e a gente passa a pensar, né, passa a pisar em um terreno, né, mais instável. Essa experiência que tivemos no passado, né, quando mais uma vez a gente teve que ir para um ambiente hospitalar por conta, né, de um problema de saúde na família. Eu compartilho com vocês aqui que nesses momentos eu pensei como Jeremias. Eu trouxe à memória aquilo que Deus poderia naquela ocasião fazer por mim, mas essa esperança estava fincada na fé, numa fé prática, numa fé baseada naquilo que Deus tem feito por nós. Naquela experiência de 2002, que era pior do que essa, né, que Deus pegou na minha mão e falou assim: eu vou tirar os seus pés da lama, do lodo, vou colocar os seus pés na rocha. A experiência desse homem é essa, né? A experiência dele, o que ele fala aqui, é que para ele continuar a caminhada, a empreitada, né, que ele estava enfrentando, aquele presente que ele vivia, né, para onde ele estava olhando para o futuro, tinha a ver com o passado. Tinha a ver com o passado, porque a fé dele, né, era aquela fé baseada numa construção de experiência, foi o que a gente viu, né? A experiência que ele tinha com esse Deus poderoso, o Deus que fez muito pela nação, o Deus que inclusive orientou a nação, né? Orientou a nação. Então, Jeremias, ele, nesse cenário, né, desesperador, ele consegue refletir, pensar, né, se é que tinha essa capacidade, se é que a gente tem essa capacidade de saltar, né, de nós mesmos e olhar e conversar com a nossa alma. Fica tranquila, né? Espere no Senhor. Esse mesmo Senhor que tem, né, te dado, trazido à sua vida experiências maravilhosas, tem te socorrido na aflição, espera nele. Então a esperança de Jeremias estava nesse Senhor. Então, e é interessante que Jeremias, ele era contemporâneo de Isaías, e os dois profetizam a mesma coisa.
Eles profetizam contra o Reino do Sul, que o Reino do Sul seria levado cativo para a Babilônia. E engraçado que Isaías era um profeta templário. Isaías era um profeta que vivia dentro do templo. Jeremias não. Jeremias ele profetizava contra o templo. E o templo era a coroa da glória de Israel. E aí você imagina, um cara profetiza tudo que o povo não queria ouvir, ele sabia que ia acontecer, aquilo acontece e ele sofre coisas terríveis. O povo quer matar, quer bater, quer quebrar ele todo, porque ele profetiza contra o templo, de fato o templo foi destruído. E a cabeça de Jeremias, é por isso que, não Isaías, mas Jeremias, escreve o livro das Lamentações. E são lamentações, se você lê o livro das Lamentações, é pequenininho. Se você que está em casa quiser ler, você vai ver que é o tempo todo da vontade de chorar, é sofrido o negócio. E aí ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que foi no passado, aquela Jerusalém gloriosa, e o que nós fizemos para que ela fosse gloriosa. E além disso, eu sei que vai vir o rebento. Ou seja, a esperança é atemporal. Ela está aqui hoje, me levando para o passado, mas me projetando. Bacana isso, né? Bacana. E a gente encerra, conclui aqui essa experiência de Jeremias, né? Trazendo de novo aqui o versículo 24, André, quando ele fala assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Aonde está a sua esperança? A sua porção é o Senhor? O seu melhor, né, é o Senhor? O que Deus tem, o que Deus representa na sua vida? O que Ele é para você? Bom, a gente está conversando desde o início sobre essa esperança na vida desses homens, né, que a gente aprendeu a ler, a ver suas biografias. Uma esperança que no Novo Testamento também não muda muita coisa, tem muito a ver com o Velho Testamento. A gente está falando de esperança, esperar, né? De projetar, e a esperança, ela sempre tem a ver com algo positivo, né? Acho que às vezes a gente conversando aqui, né? E aí, como é que você está? Eu espero que eu esteja mal, ninguém fala isso, né? E aí o trabalho, cara, eu espero que o meu salário diminua, né? Mas não é, a esperança não tem a ver com coisas negativas, né? A esperança, ela está sempre ligada a coisas positivas. A gente, né, há de concordar aqui que essa postura normalmente se dá, né, no meio de situação completamente adversa, no meio de tempestade, no meio de espoeiral, né, não é de momento de regalo, de facilidade, né. É interessante que no Novo Testamento, né, a gente vai pensar na esperança não só no aqui e agora, não só na questão física, mas tem a ver com o testamento físico, porque a gente espera mesmo no Senhor, né? Eu não sei como vai ser, não sei, mas a gente crê que Deus tem algo maravilhoso para nós, né? Então isso a gente vê desde lá, né, do Velho Testamento, desde as profecias. O próprio Senhor Jesus, né, tem uma promessa maravilhosa para nós, a gente vai acompanhando isso no Novo Testamento e a gente espera no Senhor, né? Algo que não se resume, né, a esse plano aqui, né, a esse pisar em terra, né? É muito melhor, né? Deus tem algo maravilhoso para nós, e eu falo para você que está na sua casa, depois da sua esperança no Senhor. A gente está falando sobre isso, a gente lembra aqui, né, do escritor aos Hebreus, quando ele deixa claro, né, que a esperança tem que estar apoiada na fé, né? Esse pilar firme, né? A gente precisa apoiar a nossa esperança na fé. Convida Jesus para morar no seu lar, convida Jesus para fazer parte da sua vida, entrega a sua vida para Ele, Ele tem algo maravilhoso para você, né? A gente está partindo para o desfecho final aqui. Eu queria que a gente lesse alguns versículos de Hebreus capítulo 12, Paulo vai ler. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé,
o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Interessante que o capítulo 12 de Hebreus, ele sucede o capítulo 11, que fala dos heróis da fé, daqueles que sofreram tudo o que deveriam ou não deveriam ter sofrido, mas que o próprio capítulo 11 diz que o mundo não era digno desses homens. Sofreram, mas esperaram e sabiam em quem estavam crendo. E no Novo Testamento é interessante, Hélio, Francisco, Andréia, que você que está em casa, que aquilo que para os hebreus no Antigo Testamento era ainda algo que não se podia ver, no Novo Testamento se descortina com a vinda de Jesus e posteriormente com a vinda do Espírito Santo. Então a esperança hoje para nós, ela habita no ambiente do cotidiano, mas ela também, ela hoje nos permite observar quem é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. É Jesus. Aquilo que os hebreus não conseguiam enxergar ainda, hoje nós, pelo Espírito, enxergamos. Você que está em casa pode enxergar. Então a tua esperança hoje, ela tem muito mais fundamento. Por quê? Porque a nossa esperança, ela se traduz no cotidiano, como nós já dissemos, mas ela se traduz também na metafísica, naquilo que é para além. O que é para além? Para além é o Senhor Jesus. Para além é nós nos encontrarmos com Deus na glória, quando partirmos dessa, quando fizermos a nossa passagem. Então o Novo Testamento, ele é extraordinário por conta disso também. Nossa esperança é para frente também. Uma certeza que ele fala aqui, né, nesse versículo, no versículo 1, uma coisa que a gente não pode negar. A gente está rodeado de quê? De nuvens de testemunhos. Não é? De coisas ruins que nos cercam, que nos rodam. Não é? E aí é impressionante como o escritor fala, a gente precisa tirar os olhos disso e colocar os olhos em quem? Em Jesus. Né? E aí a gente volta ao texto de Jeremias, quando ele fala nas Lamentações, que ele quer trazer a memória, quer colocar na cabeça, ele quer pensar, ele quer modificar o seu modo de vida, né? Ele quer alinhar o seu modo de vida, mas pensando naquilo que traz esperança. Parece que ele só podia ter esperança naquele Só esperança. Isso quer dizer que, aliás, a gente vai ler o versículo 18 de Provérbios, né? Mas 4:18. 4:18, né? É o versículo 18 do capítulo 4. O escritor fala disso, né? A realidade nossa é essa realidade de dificuldade, de tribulação, né? A nossa empreitada não é fácil, né? Mas ele fala o seguinte, o nosso olhar tem que estar em Jesus, né? A nossa caminhada precisa ser permeada, né, por Jesus. E esse texto, vou escrever para a gente aí, o versículo 18 do capítulo 4 de Provérbios. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Bacana, né? Maravilhoso. Então, o caminho, a caminhada do justo é como a luz da aurora. Ele não está dizendo que é fácil, né? Não tem percalço, não tem barreira, mas ele fala o seguinte, que brilha, né? É como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quando a gente fala, né, que a nossa esperança, ela olha para o futuro, Paulo falou aqui, né, de uma forma bem clara, bem sucinta, que a gente consegue imaginar o que Deus tem para nós, né, isso compra em Jesus, né, mas isso tem a ver, né, Paulo, você colocou aqui no assunto, na lição, né, você de casa pode ler, pode acompanhar, está disponível na rede social, tem a ver com o presente, tem a ver com a caminhada. E a experiência de Salomão aqui, ele fala da caminhada do justo, ou seja, o dia a dia, a nossa empreitada, o nosso andar diariamente, né? Justo é aquele justificado, né? Verdade. Que já foi justificado. Já foi justificado. Positivo. Não é mesmo? A gente também queria ler mais um texto. Vamos ler Gálatas, Romanos 8. Romanos 8, está aí no seu texto.
Romanos 8, 38, 38, 39. 38, 39. Sim. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra maravilhosa, né? Paulo escreve aos Romanos dizendo que nada, não tem nada que possa nos afastar do amor de Deus, né? Esse texto é maravilhoso, é lindo, né? E aí a gente pode pensar no nosso presente. O que pode nos afastar do amor de Deus? Será que é o momento presente? Será que é a pandemia? Será que é o cenário político, né? Pergunta para Paulo. Pergunta para ele. Será que é o cenário econômico? Coronavírus. E aí a gente precisa entrar numa realidade, né? A gente está passando por um momento, né, que precisa orar para o nosso Brasil, né? A crise mundial, né? Mas a gente sabe que o desdobramento disso, né, não é bom. A gente aqui mesmo, né, no nosso bairro, na nossa cidade, a gente já tem aqui, né, notícia de pessoas que ficaram desempregadas, mas é impressionante, né? Esse homem fala que nada, nem isso pode afastar a gente do amor de Deus, né? Deus tem algo maravilhoso para nós e a gente volta a falar que a gente precisa continuar, né, esperando em Deus. A gente precisa continuar calcando a nossa esperança num pilar chamado fé, né? E nada disso pode nos separar do amor de Deus. Paulo, vamos lá ler Gálatas então? A gente tem alguma coisa aí que você quer acrescentar? Tem um texto aqui em Romanos 8,35 também que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Olha aí, né? Não é fácil não. Não é fácil, né? Paulo fala de uma realidade que eu acho que desde que eu nasci, né, nós nascemos, claro, né, guardado as suas devidas proporções, né, ele fala que dentro de um contexto histórico, o nosso contexto é outro, mas também não é um contexto fácil, é um contexto de tribulação, né, de lutas, de desafios, né? Uma outra questão que a gente queria lembrar para você, que a esperança que é proposta para nós no Novo Testamento nos remete também a um paradoxo, né? E aquela questão, né, ligada à fé, uma grande realidade é o já, né, que você colocou aqui, né, o já e o ainda não. A gente já sabe que por adoção nós já somos filhos de Deus, né? Vamos ler então esse texto? Você sugeriu em 4, de 4 a 6? Porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Que bom, né? Uma certeza a gente já tem. Somos filhos. Somos filhos, não é isso? Então o texto nos garante. E porque sois, está no presente, sois, vocês são Nós filhos. somos filhos. Então, Não dá para negociar isso. não dá para negociar, né? E isso nos traz até, assim, nos garante a vitória, né? A gente sabe que a promessa feita em Jesus, aqueles que são filhos de Deus, tem algo maravilhoso aguardando. Agora, também sempre tem uma outra coisa. A gente, né, o nosso texto aqui nos faz pensar que nós somos filhos, né? Mas a gente ainda aguarda alguma coisa. Né? Não aguardamos? O que a gente aguarda então? Vamos lá? Qual o texto que a gente pode ler? Que a gente partir para o encerramento. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, de 53 a 58. Pode ler? Pode? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. O meu 58 diz assim: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Coisa linda, né? Lindo e ao mesmo tempo serve de alerta para a gente, né? Verdade. Então, a orientação aí é que a gente continue trabalhando, né? Trabalhando, labutando, porque a vitória que Deus tem reservado para nós ser garantida. E esse ainda não é justamente essa coisa. Fala estritamente da ressurreição. Já somos filhos, mas ainda não somos o que haveremos de ser e ainda não vimos como Ele é, e o veremos, como está escrito. Então aquilo que é corruptível, isso que se corrompe, essa casca será revestido de incorruptibilidade. A matéria vai ser glorificada. É verdade. Então a gente pode concordar aqui de que algo maravilhoso está à frente. Né? A nossa esperança, né, ela está no Senhor. Mas enquanto isso, o que tem que fazer? Sentadinho aqui no sofá e diz que não é isso. É exatamente isso que a gente queria, né? Pensar e a gente partir para o encerramento de que a esperança, né, faz a gente olhar para o futuro, esse olhar, né, com base na fé. A gente viu o que diz Hebreus, a gente está repetindo isso aqui exaustivamente, né? Nossa esperança precisa estar apoiada na fé, e quando a esperança começar a murchar, a gente precisa rever a fé. Talvez seja a hora da gente começar a fazer os reparos necessários, mas a gente não pode esquecer do que a gente vive agora. A gente acabou de ler aqui, a nossa caminhada continua, a igreja continua marchando, né? A igreja continua cumprindo o ídolo de Jesus, não é mesmo? Fazendo diferença, não é mesmo? Não é isso? Bom, eu acho que a gente pode pensar em encerrar aqui. O que vocês acham? Hein? Legal. Podemos? Mas esse versículo que o Paulo leu, a gente pode ainda explorar um pouquinho, dizendo que o trabalho no Senhor ele não é vão. Remete você, meu irmão, que está em casa aí nos assistindo, a não esperar o tapinha nas costas, porque nem sempre ele vem. Não espere. Geralmente vem palmado. Se a gente for dar continuidade à sua fala, porque é o seguinte: o trabalho tem salário, né? Todo trabalho tem salário, não é mesmo? E é impressionante que o trabalho nos também tem salário. O salário é o regozijo, a satisfação, né? Como é bom a gente trabalhar para o Senhor, não é mesmo? Então, na medida em que a gente coloca-se à disposição do Senhor, na medida em que a gente vai marchando, vai trabalhando, olha, por alegrar o coração de Deus, essa postura, isso automaticamente alegra o nosso coração. Com certeza. Não é? Traz um regozijo, uma leveza na alma. Sim. Não é mesmo? Com certeza. E assim, não, você que está em casa, não se engane. Se você trabalha no Senhor, se você tem trabalhado no Senhor, ainda que tudo que está em volta diga o contrário, sabe de uma coisa: o seu galardão é ser glorificado no Senhor. É interessante isso. Esse é o nosso pagamento final. E ainda que nós não mereçamos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus provando o seu amor. E aí você vê a ressurreição, ela tem uma influência cósmica. É a coisa que você imagina, pega uma pedra, e essa pedra é formada de matéria, formada de átomo. E aí essa pedra tem o poder de se refazer quando destruída. Ela se destrói ou foi destruída e em um determinado tempo ela está lá de volta. Se essa pedra tem esse poder, todo o mistério do universo está ali. Tudo que diz respeito ao mistério, que se dane as montanhas, mas aquela pedra tem o mistério do universo. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, você viverá. Creia nisso, você que está em casa. Trabalhe no Senhor, continue. Porque se você crê que o Senhor é contigo, tanto quanto Ele ressuscitou, você vai ressuscitar, nós ressuscitaremos. A matéria será glorificada. Então todo o mistério do universo está em Jesus. Não tem para onde correr. O Paulo, eu sugeri que cada um de nós, né, olhássemos lá para
você que está nos assistindo, deixar sua mensagem. Já deixou. Então já foi. Você deixou sua mensagem. Então, vai pensando aí em alguma coisa, você pode, cada um de nós pode, né, olhar para lá e falar para aquela família que está sentadinha lá, você que é da vila, você que é nosso aluno da EBD, tá? Então, deixa eu estava pensando no decorrer do nosso estudo, quando fala que quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu pensei que existe um versículo na Bíblia que fala que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que foi edificar, que ocupe o seu pensamento. Então, que nesse momento, nós, e assim você também, ocupe o seu pensamento com coisas de Deus, com as coisas que podem te dar esperança. Deixa de lado as más notícias. Fixe, põe os seus olhos fixos no Senhor. Encha a sua mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e permita que isso tome conta do seu coração e que se reflita no seu dia a dia, porque a esperança virá a partir do momento que a sua mente, o seu coração está cheio de Deus. Enquanto mais cheio de Deus você estiver, mais esperança você vai ter. Amém. Amém. Bom, a minha palavra para você fica em João 16:33, diz que quando Jesus ele prepara os discípulos, para a sua partida, e ele fala assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, Paulo já falou, ele arrematou, vós vencereis também, vocês também ressuscitarão. Isso pode trazer muito contentamento para a nossa vida, que Deus possa te abençoar. Amém. Bom, vocês já disseram tudo, passaram toda a mensagem. Eu queria agora, para a gente encerrar, mais uma vez agradecer você que está do lado aí, utilizando esse canal, para participar conosco aqui desse momento de crescimento, de aprendizado da palavra. Eu queria encerrar orando por você, orando pela sua família. A gente teve aqui a oportunidade de pensar sobre o nosso momento presente. A gente falou muito de esperança calcada na fé. Na semana que vem a gente vai dar continuidade, falar do amor, um amor prático também. A gente vai estar aqui nessa sala de bate-papo. Eu convido a você para prestigiar a gente. Vem para cá participar. Vem para cá, onde você está, sentadinho no sofá, chama a sua família. E vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este momento em que tivemos aqui a oportunidade de ler a sua palavra que fala profundamente aos nossos corações, Senhor Deus. O Senhor conhece o nosso pensamento, conhece nossos corações, sabe que nele está a esperança que está depositada em Ti, com base na fé. Pai, nesse momento eu quero suplicar por essa família que está nos ouvindo, que abriu a Bíblia para acompanhar esse estudo, que ouviu essas palavras que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, que essa família possa ser abençoada nesse momento. Em nome de Jesus, visita cada família. Eu não sei quem está do outro lado, não sei qual é o problema que ela enfrenta, não sei qual é a dificuldade, eu não sei o momento que ela está vivendo, mas Tu sabes, ó Pai, que a esperança não possa em momento algum murchar nesses corações, nesses pensamentos, mas que o Senhor possa fortalecer a fé, que o Senhor Jesus possa fazer parte do dia a dia de cada uma pessoa, e que a esperança de cada um que está ao alcance da nossa voz possa estar no Senhor, o autor e consumador da fé. Amém. Pai, nós te oramos assim, no nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Amém.